Splendid. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Café com Consciência. Hoje, eu estou com um convidado, todos os convidados são muito especiais, né? Mas essa pessoa já esteve no Café da Consciência, já esteve no Mar da Consciência, ele está em todos os lugares onde tem consciência. Eu poderia falar que ele é um palestrante internacional, que ele é um coach internacional, mas ele é um cara que se transforma a todo dia. Porque mais que transformar pessoas, a gente precisa também ser a prova dessa transformação. Eu estou aqui com meu amigo Ricardo Mendonça. Seja bem-vindo. Já estou há uns dias no Brasil, é hora para dizer massa! Massa recifense. Seja bem-vindo, Ricardo, tudo bem? Obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui, falar para estes nossos irmãos brasileiros, porque o mar que nos separa é aquele mar que nos une e vamos a isto fazer o melhor podcast de sempre para chegar no coração das pessoas e eles tomarem boas decisões para um mundo melhor. É isso. Eu adoro essa frase. Eu não sei onde ele viu, se foi ele que criou, mas eu adoro essa frase. O mar que nos separa é aquele que nos une agora. É verdade, muitas vezes aquilo que nos separa é aquilo que nos une, não é? Às vezes separa-nos uma discussão, às vezes separa-nos um problema, às vezes separa-nos uma dificuldade. Só que se nós conseguirmos colocar um significado bom nisso, talvez a separação seja a união. Que não é aquilo que acontece, mas é a maneira como tu olhas para aquilo que acontece. Isto é um jogo que parece fácil, na teórica, mas na prática, quando toca de forma que tu possas te tornar mais forte, possas fazer aqui mais músculo, e seja músculo emocional, seja músculo psicológico, seja músculo espiritual, tu podes ser um ser humano melhor, numa vida melhor, num mundo melhor, com pessoas melhores. E o mundo melhor começa quando o mundo da gente interno também melhora, né? A gente muda o mundo externo quando a gente começa a cuidar do mundo interno da gente. E esse é um dos grandes desafios, né? Porque hoje em dia, aquilo que nós vemos na humanidade é que as pessoas estão muito centradas para fora. É aquilo que eu tenho, é as redes sociais quem eu vou mostrar que vou ser, e a autenticidade daquilo que está por dentro fica para segundo plano. Ou seja, perante as dificuldades, perante o que acontece, as pessoas tendem a olhar para fora, ver quem é que tem o melhor carro, competirem uns com os outros. Se comparar a toda a hora. E a comparação, e depois é o pensamento que já devia ter feito isto, já devia ter aquilo, devia, e devem-se por todos os lados. E a conta que nós temos, a dívida começa a ser alta, a menos que a gente olhe para dentro. E olhar para dentro é, como dizia o Deepak Chopra, com quem eu tive o prazer de trabalhar pessoalmente durante umas semanas, o verdadeiro mergulho é quando tu mergulhas para dentro, no silêncio, na alma, às vezes na escuridão do que está lá dentro e encontrar aí a luz. E esse mergulho tem que ser constante, né? Porque as pessoas acham assim, quando eu estou em crise, eu mergulho. Aí vai mergulhar, já está um mar meio turvo, né? O ideal é que a gente mergulhe todo dia um pouquinho. Você faz isso, Ricardo? Você mergulha todo dia um pouquinho? Você tem aquela hora para você olhar para você? No mundo físico, eu mergulho quase todos os dias. Como tu sabe, eu moro junto em frente à praia. Chique. Vou passear o Qual é a Tor. praia? Praia de Matosinhos. É, junto ao Porto, em Portugal, no norte. E eu gosto muito de dar o meu mergulho, levar a passear o cão a correr, mas na vida depende muito de como está o mar. Porque às vezes o mar está calmo, em Portugal diz-se mar-terra, ele está lisinho, e tu pode mergulhar suave, desfrutar, estar na água das emoções, mas no entanto há outros dias que o mar está atribulado, pode estar tempestade, e é na tempestade, os portugueses na altura, quando vieram para o Brasil, quando conquistaram o Brasil, inventaram uma coisa que eu acho que serve de exemplo a todos nós. Chamava-se a navegação à bolina. Ah, o quê? Bolina. Como é bolina? Bolina. Vai ter legenda, viu, minha gente? Porque às vezes ele desenrola Bolina. no português que você se perde. Bolina é B-O-L-I-N-A. Ah. A bolina era uma técnica em que quando o vento vinha contra, nas piores tempestades, os portugueses na altura inventaram algo que ainda se utiliza hoje em dia, que eles posicionavam as velas de forma diferente e as velas aproveitavam o vento contra para andarem mais depressa no sentido que queriam ir. E eu acredito muito que a humanidade passa por aí. É tu conseguires utilizar aquilo, a adversidade, não é? É olhares a natureza, é teres a cuidado sensorial de usar, o que falávamos hoje de manhã no táxi, de usar aquilo que realmente acontece em favor de algo maior, em favor do bem, fazer uma força pelo bem. E isso só é possível a gente treinando o nosso cérebro, ouvindo as nossas emoções e procurando aquilo que é o nosso propósito, a missão, o espírito, aquilo que existe, muitas pessoas não veem, mas com a fé sabem que está perto de si. É verdade. E você falou, eu trabalhei com Deepak Chopra. Você já trabalhou com muita gente, assim,
de destaque? Diz aí algumas aí, para quem não conhece a sua história, conhecer um pouquinho. Olha, a melhor pessoa com que eu trabalhei foi eu mesmo. Certo. Ainda agora estávamos a E falar continua. do mar, não é? O mar está atribulado, está calmo. De que cor é o mar? Para mim a cor do mar depende de ti, depende do tempo que está lá fora, porque quando está a bom tempo ele se calhar fica mais claro, quando está mau tempo fica escuro, mas também depende das emoções. Tu podes estar no dia mais bonito em termos de ambiente, mas na realidade tu podes estar triste, podes estar frustrado, podes estar desiludido, podes ter emoções que vão escurecer o mar. Então a melhor pessoa que tu podes trabalhar alguma vez és tu próprio. E Ai, eu que demorei muitos fofo. anos a aprender isso. Durante Mas mais de diz uma só uns. Diz? Diz só uns. Durante mais de uma década eu pus nos meus objetivos conhecer os melhores. E o melhor dos melhores na área do desenvolvimento pessoal é a Ana Paula. E estás nesse caminho, estás num caminho muito bonito. Estamos. Mas há outros nomes aqui muito que toda a gente conhece, né? O Tony Robbins foi a pessoa que eu acompanhei durante 15 anos, pessoalmente. Dormimos no mesmo hotel, comíamos a mesma comida, viajávamos no mesmo avião e aquilo permitiu-me ter uma experiência que se diversificou em alguns dos melhores do mundo. O Tony Robbins permitiu-me conhecer o Richard Branson, o Michael Phelps, todas estas entidades que ele tanto fala e estar perto delas, observar o seu comportamento, entender o que é que eles faziam, porque é que eles faziam, como é que faziam e criar o meu próprio modelo. O Wayne Dyer inspirou-me muito, já falecido o Wayne Dyer. Houve um brasileiro que vai viver sempre no meu coração, que era o professor Hermógenes, do Rio de Janeiro, que aos 14 anos eu li um livro dele, ele tem mais de 60, chamava-se Yoga para Nervosos, em que na simplicidade da vida começou o meu grande percurso com 14 anos, do conhecimento, do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, humano, e que eu lembro de abrir o livro num momento difícil, num momento de tempestade, e a primeira coisa que li naquele livro, no Yoga para Nervosos, dizia algo tão simples, que todos nós vemos, mas que naquele momento caiu como uma ficha daquelas maravilhosas iluminadas. E dizia assim: nos dias de tempestade, não são as árvores mais fortes, mais robustas, que conseguem se ingrar, porque elas partem e morrem ali. São as mais tenras, as mais flexíveis, que se moldam ao favor do vento. E aquilo, eu estava rijo, 14 anos estava rijo, estava revoltado, só que eu não entendia as minhas emoções, e aquela flexibilidade, aquela capacidade de adaptação, aquela visão, aquela perspectiva diferente, aquele significado fez-me crescer e fez-me começar a ler o livro e perceber que quando tu queres atravessar o rio e a corrente está forte, tu não podes nadar contra a corrente, vais ficar ali. Por vezes tens que deixar ir e aproveitar a corrente para chegar mais depressa ao outro lado, onde tu queres chegar. Então a vida é muito procurar os teus mestres, e eu acredito que todas as pessoas que se cruzam por mim, e ontem estava-te a falar daquilo que fui fazer já a altas horas da noite, eu tive ali mestres, pessoas Conta aí, Ricardo, onde foi fazer uma experiência espiritual em conexão com algumas pessoas. Quando eu fiz a minha Master em PNL em 2007, com o Steve Linder, eu fui formado com o John Grinder, com o Richard Bandler, todos estes nomes, eu vou soltando aqui alguns nomes que eu Vai recomendo. saltando. Depois o Diltz trouxe uma nova geração, mas a Master mesmo eu fui fazer com o Steve Linder, que é o número 1 na neuroestratégia. E eu passei 15 dias em Portland, já tinha o PNL, e aqueles 15 dias foram transformadores para mim. Porquê? Nós tínhamos de fazer uma tese de evento nos últimos dias. Então já tinha sido avaliado na hipnose, em que tu tens de pôr uma pessoa só com a ponta dos pés na cadeira e a cabeça, e ela fica toda firme e irta, e tu tiras a cadeira do meio, ele fica firme e irte. Tu consegue fazer isso? Consigo. Um dia tu vai fazer comigo, eu quero ver se tu consegue. Bora ver, viu? Isso e outros truques muito mais engraçados. Depois já tínhamos feito também o teste da programação neurolinguística do Master, como ensinar os outros, como preparar treinadores a serem treinadores, e faltava o teste da neuroestratégia. Então nós tínhamos que sair fora do ambiente do hotel, fora da zona de conforto, e procurar na cidade alguém com um problema, com um desafio, alguém com dificuldades, para entender a neuroestratégia, ou seja, quais foram os processos, os códigos neurais que a pessoa utilizou para ficar naquele ponto e resgatá-lo. E eu pus-me a pensar onde é que ninguém aqui vai ir, onde é que é o sítio mais difícil, e veio-me à cabeça os homeless, as pessoas que moram na rua. E tradução, os mendigos, as pessoas moradores de rua. Exatamente. Que ele vai falando, e depois nem vê que eu tô quieta, vá, para poder entender. Então eu fui fazer a minha tese, eu passei uma noite junto com os mendigos na rua, e a minha tese foi sobre um senhor que tinha sido professor na universidade,
na faculdade e que tinha perdido um filho, uma filha neste caso, lembro-me como se fosse hoje. Isso foi E quando? isso foi em 2007, já lá vão 16 anos. E aquilo que enriqueceu muito como ser humano, porque A idade da sua filha. a idade da minha filha, eu não desisti até entender como é que lhe podia dar a volta. E depois escrevi, a minha tese foi escrita sobre isso, e o senhor veio ao evento e foi um momento transformacional mesmo para mim, ao qual eu vou sempre agradecer, e aquilo permitiu-me acreditar sempre nas pessoas. E ontem, tu sabes que eu tenho tido bastantes desafios nos últimos dias. Ricardo está no momento, por isso que eu comecei falando que ele é um exemplo de autotransformação, porque a gente vê muitas pessoas que estão no palco, não estou dizendo todas, né, que falam sobre transformação, mas internamente não passam por processo, né? E a gente sabe que para poder a gente ser referência, né, a gente poder influenciar as pessoas, a gente tem que estar sempre em processo de atualização, digamos assim. E Ricardo, no momento, na data de hoje, quando passará esse podcast, ele está em processo. Não sei se ele está virando borboleta, lagarta, eu não sei. Algo está a acontecer, como diz em português de Portugal. Pois não, prossiga. De sapo a príncipe, se fosse na programação Uau! neurolinguística, Que sapo, na príncipe. transformação da borboleta, para quem gosta do voo da vida, mas na realidade é à procura da minha melhor versão, é Isso. passar para o próximo nível. É processo, e é bonito isso, porque as pessoas veem você num lugar de destaque, acham assim, tá pronto. E não é, ninguém tá pronto. Eu acredito uma coisa, eu acompanhei o Tony durante 15 anos, porque o que ele é no palco, Tony Robbins, o que ele é no palco, ele é fora do palco. E essa congruência é aquilo que eu quero seguir. Nem sempre eu sou congruente, nem sempre eu sou consistente, nem sempre eu sigo aquelas linhas que toda a gente diz que é o... E eu sei as linhas da cabeça, mas às vezes erro. Somos humanos, né? É nessa capacidade de errar e não repetir o erro que está o segredo do salto que nós temos aqui para dar na vida, na minha opinião. E saber lidar com esse erro. Porque há pessoas que lidam com o erro e se vitimizam, há pessoas que lidam com o erro e se tornam agressivas, há pessoas que lidam com o erro e começam contando histórias, justificando, desculpas. O que eu acredito é que quando eu entro nesse desconforto, eu tenho que ir fundo. E tenho que mergulhar, tenho que olhar para dentro, tenho que deixar a dispersão de querer fazer tudo e querer mais isto e vou mudar o mundo e as pessoas, a distração de tudo aquilo que anda a dominar a nossa atenção, e nós estamos a entrar numa era da atenção. Então a minha atenção ontem, num momento assim mais profundo, ando a fazer um processo, um livro, ando a fazer coaching com o meu super coach, o melhor coach do mundo, Jerry. E tu vês que é em todo lado, né? Nós vamos no carro, o motorista diz algo e eu paro e não vou sair do carro enquanto não disser aquilo que acredito, enquanto não trouxer valor, enquanto não criar um despertar. Eu vou no restaurante e gosto de ouvir e gosto que me expliquem, gosto de ver a energia e reconheço a pessoa por aquilo que faz de bem. E ali foi ir àqueles que têm menos. Porque se eu estou à procura do amor dentro do meu coração, quando o meu coração fala, tu não tens medo, tu tens coragem. Coragem mais ação dá o coração. Então eu tive que agir e saí e fui levar comida aos homeless e algum dinheiro, não tinha muito, mas foi o que tinha ali naquele momento, foi o que senti que devia fazer. É uma troca, né? Não é troca, porque eu não fui para receber nada. Sim, mas você recebe. O que Eu acho- aparentemente você acha que eles não têm nada para lhe dar, eles lhe nutriram de alguma forma. Nutriram, a mensagem foi muito forte, sobretudo pela intenção que eu tive em ir lá. É que qualquer que seja o relacionamento, quando tu vais para regar o outro, quando tu vais para dar, quando tu vais para preencher as necessidades do outro sem pedir nada em troca, o amor acontece de uma forma muito fluida. Eu acho que aqui está a grande força, nós, humanos, nas próximas eras. Procurar o verdadeiro amor e não aquele amor que vai ser bonito para receber alguém em troca. E eu fui só para dar e acabei por sentar com eles e acabei por conversar. Eles estavam muito resistentes no início e Foi? eu criei aquele rapport fantástico. E depois eles perguntaram de onde eu era e depois começámos a falar e houve de facto ali uma troca, porque eu fui sem pedir nada e acabei por receber uma mensagem muito forte de um senhor de idade, eles estavam 3, em que ele me diz assim: você é um ser humano muito bonito, muito bonito. E aquilo que eu sinto aqui é que quando a gente, porque eu perguntei como é que vocês estão aqui, o que é que O que aconteceu, trouxe vocês aqui? acha que o que é que podia mudar, o que é que o impede de mudar. Eu fui fazendo um pouquinho do coaching, um pouquinho da transformação emocional, um pouquinho da neuroestratégia que aprendi para poder
transformar, e tu sabes que eu acredito que em 5 minutos dá para transformar qualquer pessoa. 5 minutos? 5 minutos. Aqueles 5 minutos foram um pouquinho mais longos. Ok? Mas se eu transformar aquela pessoa, se eu criar impacto naquela pessoa, eu vou poder criar impacto no mundo. E aquelas pessoas que estão à procura de mudar a sua vida, vai ser muito mais fácil para mim. E é engraçado que ele acabou por me dar um presente. Dizer, Ricardo, quando nós perdemos a fé naquilo que acreditamos, corremos o risco de perder um pouco daquilo que é a nossa verdadeira vida e o nosso verdadeiro eu. Um velhinho. Mal se conseguia falar. Quando perdemos a fé naquilo que acreditamos. Corremos o risco de perder parte da nossa vida e parte daquilo que nós somos. Então, se tu realmente acreditas e se te aproxima aquilo que estávamos a falar, se te aproxima daquilo que é a tua missão, se te aproxima daquilo que tu queres, daquilo que tu desejas, e como é que eu sei isso? Sei porque eu me sinto bem. Sim. Se eu me sinto mal, há que afastar. Se eu me sinto bem, há que aproximar. E é aqui que começa a transformação, é aqui que começa o sucesso, seja pessoal, seja profissional, que é quando tu estás disponível para sair do sítio onde tu estás, Sítio é lugar. do lugar onde você está para o lugar onde você quer ir, no meu português do Brasil. Já tá falando português brasileiro. Estou falando brasileiro aí. Mas isso aí você tem que estar disponível, né? Que muitas pessoas não se colocam muitas vezes disponíveis para sair do sítio que estão para o sítio que desejam. Nem sequer sabem para onde querem ir. Não é? O verdadeiro bloqueio, o povo trava quando não tem consciência. Porque há pessoas que até querem, mas eles não têm consciência. Não tem. Então, toda a mudança, quando me falam do processo de mudança, o que é mais importante para mudar, o primeiro passo para mim está em 3 coisas. Uma, depende de todos nós, consciência. Se não há consciência, não há mudança. Porque como é que eu vou mudar uma coisa que não sei? Que eu não sei. E as outras 2 têm a ver muito com o eu pessoal, que é o quê? É a tua autoestima, o amor próprio. Há que trabalhar. Todos os meus eventos, todos os meus cursos, todas as minhas sessões têm um bocadinho de autoestima. Começar pela empatia que se cria, pelo reconhecimento que se dá. Pode falar. E o outro, além da autoestima e do amor próprio, é o acreditar, que é a confiança. Consciência, autoestima e confiança. Acreditar. Confiança. Acreditar é confiança. E repara que quando eu digo isto, parece fácil, parecem palavras bonitas, mas na realidade é um desafio constante de toda a humanidade. Quando nós achamos que já chegamos a um sítio, nós vamos ser desafiados. Sim. Seja na vida pessoal, seja na profissional, seja no relacionamento íntimo, seja no familiar, há sempre mais um desafio. E isto é a essência da vida. Tudo aquilo que não cresce tende a morrer. Então nós temos que aceitar esse desafio, temos que estar preparados para isso. E é engraçado que o erro tem que acontecer, porque se não acontece, estás distante. Ô Ricardo, me diz uma coisa, você transforma desde grande, eu já vi você transformar a energia de lugares, né, de grupos pequenos, médios, grandes, e também transformava individualmente, seja um motorista de táxi, alguém que passa pelo seu caminho. Mas você sempre conseguiu, sempre foi fácil, porque para você parece que é uma coisa natural, não é? Quem olha assim, e as pessoas que... Você tem uma forma de transformar o mundo, eu tenho, o rapaz do vídeo tem, quem está em casa tem. E as pessoas veem pessoas como vocês, Tony Robbins, pessoas que estão no palco, como pessoas muito distantes da realidade. Por que eu faço essa pergunta? Porque todo mundo tem algo a contribuir. Você ontem foi trocar, quando eu falei trocar, porque você foi levar algo material para aquelas pessoas que estavam na rua e recebeu algo que também o preencheu, lhe deu uma resposta. Né? Então, todo mundo, não, Ricardo é um coach, ele é internacional, ele sabe, eu não posso, o que é que eu vou fazer para ajudar as pessoas? Então, assim, eu queria que você deixasse assim, sempre foi fácil para você? O que é que a pessoa pode ajudar o outro? Sabe? O que é que pode conectar o Ricardo com a pessoa que se acha comum, que está em casa? Porque se cada um faz um pouquinho, fica mais leve, fica mais fácil para o mundo todo. Todas estas entidades que eu conheci, seja o Tony Robbins, seja o Papa Francisco, seja todos eles são exatamente iguais a qualquer uma das pessoas que está a ouvir isto. São seres humanos, são uma alma, é um espírito dentro de um corpo que lhe foi dado para que nesta vida a gente possa fazer o melhor que pode com os recursos que tem. Agora, quando as pessoas, eu ouço muitas vezes, tu tens um dom, tu é mágico, até bruxos já me disseram que eu sou o que adivinha. Tu adivinha as coisas? Não tem nada disso. Não existe nada disso. O que existe é, enquanto os outros estão a dormir,
o Ricardo está acordado. Enquanto os outros vão descansar, o Ricardo está a trabalhar. Enquanto os outros decidiram ver o Netflix, decidiram ir passear, decidiram comer pipocas e ficar com o rabo no sofá, o Ricardo está a treinar, o Ricardo está a ler, o Ricardo está a ouvir áudios, o Ricardo está a ajudar pessoas, o Ricardo está a sair fora do sítio. E às vezes é preciso dar o couro, o cabelo, como se diz em Portugal, ou o sangue mesmo, porque senão não há diferença. E todas as grandes pessoas, grandes celebridades, em algum momento, eles fizeram alguma coisa que o comum não faz. Então é fazer diferente. Não é aceitar e dizer, eu não tenho jeito, eu não consigo. Isso não existe, isso é uma cobardia. Isso é estar longe do coração, isso é cabeça a contar uma história. Isso é cabeça a limitar o nosso potencial. E quando nós vamos para o coração, coragem mais ação, a gente sabe que tem que avançar no momento certo. Às vezes é preciso parar e ter coragem para parar, mas há o desejo de avançar. A gente consegue ver melhor do que é. Nós conseguimos olhar para as coisas que estão distorcidas e clarificar, aproximá-las e começar a avançar e procurar. E quando não acontece aquilo que tu queres ou aquilo que tu espera, levanta novamente e vai em frente. É isso que estas pessoas têm. Não é ter um dom, não é nasceu assim. Eu não nasci assim, eu nasci com 8 meses, nasci com 5,1 kg antes do tempo, fiz sofrer a minha mãe e sofri a mim próprio. Mas aquilo já me fez ser forte. Naquele momento, 5,1 kg. Naquele momento, já se criou um conceito dentro da minha cabeça que eu sou um gigante. E o gigante começa aí. O gigante começa quando eu tinha 14 ou 15 anos e me deram a oportunidade de treinar uma equipe de basquetebol. Ninguém queria, meninos fracos. Com 14 anos? 14 anos. E eu fui treiná-los. Não fui treiná-los sem medo, eu tinha medo. E tu tinha noção que tu ia fazer? Não tinha noção, porque o meu cérebro, o tico e o teco, o tal diálogo interno que eu falo, as duas vozes internas, elas discutiram muito. E o teco, que é o malandreco, a voz má, que eu chamo-lhe teco, disse-me, não tens idade, és demasiado novo, não tens os recursos, não sabes, nunca treinaste uma equipe, tu provavelmente não vais ser bem sucedido. Só que o tico disse uma coisa. Na idade que estes meninos tinham, que eles tinham 8 e 9 anos, tu não tiveste aquilo que eles podem ter. Sim. E só por isso, tu já estás à frente de qualquer outro. E eu agarrei a oportunidade, eu li, eu estudei. O meu coaching começou aí. Eu comprei livros, e eu ia à Espanha para comprar livros, que na altura não havia internet. Não havia livros em Portugal. Sim. Eu fui fazer clínicas, eu fui fazer os melhores, eu via jogos todos os dias, eu olhava para os miúdos, eu tirava notas de cada um, eu comprei livros e fiz uma biblioteca naquele clube. O meu salário parte foi para comprar bolas, fatos de treino, eu montei um ginásio com eles também lá, ia treinar com eles, eu levava fruta antes do treino porque eles não tinham que comer. No meu tempo, eu passei essa dificuldade e não tinha que me desse o exemplo de amor. E eles tiveram. E agora, passado 30 anos, muitos deles, grandes homens, porque foi isso que eu prometi. Eu não prometi fazer campeões. Eles foram campeões passados 5 anos, campeões nacionais. Mas não foi isso que eu prometi. Eu disse, nem todos aqui vão ser campeões, mas todos vão ser campeões da vida. Vocês todos podem ser homens. E isso foi o que marcou a diferença. Porque ajudar a eles serem homens, eu tornei mais homem. E com 18, 19 anos, ver aqueles meninos serem campeões, aquilo é uma riqueza que tu dizes, é possível. É possível pegar num menino de rua e ajudá-lo a viver melhor. É muito mais fácil virar a cara e dizer está errado, este país não tem como se recuperar, não tem jeito, do que olhar de frente, olhar nos olhos, procurar a alma daquela pessoa. Foi o que eu fiz ontem, olhar o olho esquerdo com o olho esquerdo, que é o olho do coração, ativar o hemisfério direito, que é o hemisfério onde está a intuição, onde estão as emoções, e deixar a gente falar numa língua que nem toda a gente percebe, mas que tem muita profundidade, tem muito resultado. Então é isso que eu acredito que tudo é possível quando a mente e o coração estão alinhados. Quando me dizem, Ricardo, mas isso não é possível. Se não é possível, a distância é só entre o coração e a cabeça. São alguns centímetros. Usualmente é uma mão de distância, um palmo de distância. E esse palmo faz olhando para dentro, respirando, procurando aquilo que está certo. E em algum momento as pessoas de sucesso, as pessoas mais felizes, as pessoas mais realizadas, mais preenchidas, elas fazem isso. Elas seguem o coração, ouvem a intuição deles e fazem aquilo que está certo, trazem valor à humanidade. E não viram a cara, não fogem, não dizem se está errado e depois não fazem nada. Porque quem sou eu para dizer que está errado ver pessoas na rua se eu não vou lá e não olho nos olhos? Eu vou ser pior do que eles, porque eu tenho mais recursos do que eles. Então há que ter esta coragem, esta frontalidade, este desejo e nunca desistir pelo caminho. Porque todos vamos tropeçar. E tu fazes disso músculo,
ou fazes isso desculpas? E o meu lema é desculpas ou resultados? Resultados. Hoje de manhã, eu quero desculpas para os outros se quiserem, Obrigada. resultados para mim, para os outros. Para E aí mim. você, depois de 19, 20 anos, você disse, agora eu sou coach. Não, eu nem sabia o que era coaching, mas Mas aí- curiosamente no basquete Ah. o treinador é chamado de coach. Sim. Porque a palavra coach vem de quê? Vem Treina- da carruagem que puxa as outras carruagens. Eu Ou não seja, sabia, não. é a locomotiva. Eu não Vem- sabia, não. Bem, a origem é do termo francês, coach. Coach Ricardo são é as poliglota, carruagens. Então coach é aquele que lidera as outras carruagens. É a locomotiva, A locomotiva que puxa o que pelos puxa outros. os vagões. E eles chamavam coach. Coach, ainda hoje me chamam coach. E somos super amigos, miúdos, muito sucesso numa zona bastante desafiante do norte de Portugal. E o conceito começou aí. Mas eu não sabia. O coach não é tirar um papel, um certificado. O coach é tu definir qual é a tua identidade. Porque tu podes definir, eu sou o pai, eu sou o filho, eu sou o que tu quiser. Mas depois são as crenças de merecimento, as crenças de capacidade, as tuas ações, as tuas atitudes, os teus valores, as tuas graças humanas, as tuas necessidades, que vão determinar quem é que é realmente o coach. Existem coaches que não são coaches. Não? Não, eles têm um diploma Por que não? e depois dizem, eu faço um processo de coaching. E ficam ali, não transformam as vidas, nem sequer praticam neles próprios. Mas há pessoas que dizem que são coaches e mudam vidas. E há pessoas que não são coaches e mudam vidas. E isto é uma escolha. A cada dia é uma decisão, a cada dia é uma escolha. Eu considerei-me coach não quando eu tirei a certificação, porque eu acabei a minha primeira certificação em 2006 e eu não estava preparado para sequer cobrar de coaching. Eu não estava preparado para dizer que era coaching. E tu vivia de quê? Na altura já tinha as minhas empresas. Eu em 2003 montei a minha primeira empresa. Qual é? Era a TSMM. Estava ligado ao mundo do fitness e geríamos o Fit Planet. E correu muito bem, foi uma empresa muito bem sucedida. Depois acabei por vender a minha cota, fazer bastante dinheiro com isso. Foi o meu primeiro assim grande negócio como empresário. E depois, entretanto, com o tempo fui abrindo mais empresas. Umas correram bem, outras correram a melhorar. Faz parte do processo. Posso dizer que houve uma empresa que durante 7 anos andei a pagar uma taxa por ter corrido tão mal. Foi uma sociedade que Mas foi um correu mal. aprendizado. Mas levei o aprendizado. Às vezes com dor, às vezes com arrependimento. E faz-me olhar para a vida e dizer só há 2 dores na vida. A dor do arrependimento e tu estás preso ao passado, tu vais sentir rancor, ressentimento, culpa, ou a dor da disciplina. A disciplina de olhar e dizer assim, ok, qual é o presente que eu tenho nisto? O que é que eu levo daqui? Como é que eu posso pegar nisto e fazer uma coisa que realmente melhore a vida? Seja a minha, seja da outra pessoa, seja do mundo, e tu aí cresces sempre mais um passo. São aquelas perguntas. As perguntas para mim são as sementes no jardim da vida. E tu podes perguntar, porquê é que eu não perco peso? E Deus, ou o próprio cérebro, o inconsciente, o universo, aquilo que cada um acreditar, independentemente de qual for a crença de cada um, e essa pergunta vai-te dar a resposta. Não perdes peso porque és preguiçoso, porque comes mais do que aquilo que treinas, porque não descansas o suficiente. Vai dizer tudo aquilo que tu não precisas de saber nem estar com a sua atenção. No entanto, se tu mudar a pergunta e dizer assim, o que é que eu posso fazer diferente para ser mais saudável, para ter o peso ideal? E de repente, pum, posso alimentar-me melhor, posso beber mais um copo de água por dia, posso fazer 10.000 passos em vez de fazer os 5.000 que faço, posso procurar um parceiro, posso procurar um personal trainer, posso fazer tanta coisa no universo infinito de Posso possibilidades. varrer a casa. Posso varrer a casa à minha mulher e, além de conseguir gastar mais umas calorias, fazer um gesto de amor. Porque amor tem que ter os seus pilares. E nesta fase da vida onde eu estou, há 2 pilares que são essenciais. Não só para o meu amor, para os meus relacionamentos, mas também para a humanidade. Naquilo que eu acredito. E um é ser paciente. Paciente. A paciência é algo que está a desaparecer. E a gente vive num mundo que a paciência parece que deixou de existir, né? Porque tudo acelerou. Tudo. Tudo é para ontem. E como acelerou, as coisas boas da vida estão-nos a passar. É como se fosse uma viagem de carro. E tu de repente está a andar a 2, 3, 10, 100 vezes mais veloz do que antes. E essa velocidade distorce a realidade, distorce a oportunidade. Perfeito. Então as pessoas passam e não vêm. Portanto, a paciência é algo... Eu próprio continuo a trabalhar a paciência. Quero tudo para ontem. Quero mudar o mundo de uma só vez. Mas porquê é que não pomos 10.000 e só estamos a pôr 1.000 pessoas na sala? É nesse momento que eu tenho que trazer a paciência e o amor e dizer estas 1.000 ou estas 100 ou apenas uma pessoa que está comigo na sala
valem o momento. A paciência cura, a paciência faz parte dos pilares do amor. E a outra é a amabilidade. A amabilidade de ser gentil, a amabilidade de poderes olhar para as pessoas e conseguires olhar para o lado bom delas, olhar para o mundo, olhar para as situações com carinho, com respeito. Ou seja, é a amabilidade de tu honrares os teus valores, respeitando os valores dos outros, encontrando um ponto comum. Que é assim que se faz um relacionamento íntimo, é assim que se faz um relacionamento profissional. Paciência e amabilidade. E depois o amor flui numa série de componentes, né? Porque o amor cura tudo. E me diga uma coisa, quando é que você descobriu que você tinha essa potência de dominar um público? Porque eu acho que, por exemplo, você tem treinamentos, eu queria que você falasse dos seus treinamentos, né? De um que vai acontecer agora, um evento em Portugal, mas você pode ensinar como você ensina. Eu fiz, outras pessoas fazem, mas tem algo maior dentro de você que você consegue, né, magnetizar aquelas pessoas. Quando é que você descobriu isso? E depois você fala dos seus treinamentos. Como é que você, assim, eu nasci para isso. Eu nasci para subir no palco e fazer as pessoas olharem para mim e escutarem o que eu tenho para dizer. Sabes, eu continuo a descobrir isso todos os dias. Sim, mas teve um dia. Uns dias mais, outros dias menos. O primeiro dia começou alguns nos meus 6, 7 anos, quando eu vi um filme que se chama Karate Kid. Eu praticava karaté, era muito fraquinho e na realidade levava porrada de todos. E ao ver aquele filme, ao ver aquele miúdo que não desistiu, que soube dar a volta e que tinha valores intrínsecos bons, tinha bondade dentro dele, eu disse: um dia eu vou mudar a humanidade. E mudei o meu karaté, mudei o meu kata, mudei a minha forma de pensar, continuei a ter medo, continuei a errar, continuei a fugir, continuei a falhar, continuei a ser reativo. Tu era briguento, né? Tem cara de briguento. Agora tá mais. Eu sempre fui bonzinho. Só que quando ficava mal. Era muito revoltado. E um dos passos do caminho é tu acertares o papel do pai e da mãe. E eu demorei muitos anos primeiro a perdoar-me a mim, a perdoar os meus pais, depois a entender qual foi o presente que cada um me trouxe, porque no veneno está sempre o antídoto. Então, aquilo que eu pensava que era uma desgraça, ou coitado de mim, ou porque é que eu tenho um pai assim e uma mãe assado, repara que os problemas dos meus pais são as minhas virtudes. Eu olho para a minha mãe e eu tirei o presente da verdade. Eu quero ser verdadeiro comigo próprio e com as pessoas cada vez mais. Olho para o meu pai e eu sou saudável. Olho para o meu pai e eu sou pacífico, não sou violento. Então aquilo que eles me deram, é preciso amar isso. E quando tu amas isso, tu aceitas e te tornas-te uma pessoa muito maior. E depois é aplicar. E no dia-a-dia, quando é que eu senti isso? Senti isso quando comecei a jogar basquete e quando o público era meu. O jogo era meu. E quando ele fala isso, eu sinto quando ele está no palco, assim, o povo é meu. Eu lembro, então, estou aqui, olha, todo arrepiado. O povo é dele, viu? Enquanto os outros, eu não era um grande jogador, eu não era um craque, só que eu fazia a diferença. Eu liderava e fazia a diferença. E quando chegava aquele momento, lembras-te do que eu te disse no carro? O jogo de basquetebol ensinou-me aquilo que é a humanidade, que é quando a água aquece, quando o jogo começa a ficar renhido perto do fim, quando aparece uma discussão, há pessoas que criticam, apontam o dedo, justificam, ficam cheios de medo e fogem, paralisam, ficam submissos, as formas do medo. Reclamam. E eu fico poderoso, eu escolho ficar poderoso. A bola é minha, dá-me a bola que eu resolvo. Enquanto a bola queima nos outros, na minha mão, a bola está lá dentro. O jogador da equipa adversária é meu, o público é meu. Eu sei que vou atirar dos 8 metros em vez dos 6 e vou meter que ninguém se acredita, mas ela vai entrar. E o público salta e grita, e eu sinto de dentro para fora numa conexão única. E tu sabes que eu faço isso no público. Quando eu entro em estado, como estou agora, estou em estado. Chama-se estado único. É um estado de presença. Estado de presença, estado de graça. Eu chamo estado de graça. É uma graça que vem dentro. É fé conjugada com o desejo, conjugada com a atitude. Em flow, né? É o flow, que muitas pessoas chamam flow. Para mim é o estado único. Porquê que é o estado único? É de estado do único. Sou eu. É eu na sua essência. Vê que é meu. Isto? É pior ou não? Alinhados. É isso aí. E aí você tem esses seus treinamentos, né? Que você coloca tudo isso que você falou
de uma forma formatada para formar treinadores, para pessoas que querem se colocar no palco. Não é que eu fiz o Yes Trainer, são 4 dias de imersão. E agora vai ter o momento. Quem quiser seguir Ricardo Menoso vai ser colocado aqui as redes dele. Mas fala desse momento, que é um evento assim bem grande, né, lá em Portugal. Sim, Aí vocês vão ver o que é Ricardo em estado. o momento é a maior marca. Manifestado. É mesmo a maior marca. Manifestado. Manifestado. É em estado. Agora que eu parei para... Manifestado. Manifesta o teu estado. E o momento é isso, é manifestar o estado daqueles que são exemplos da língua portuguesa. Momentum ou seja, juntar o todo. O todo é mais que as somas das partes. Então é buscar uma Ana Paula ao Brasil que está a fazer um trabalho excelente, é pegar no melhor coach do Brasil, no melhor coach na França, é juntar todas estas entidades, pessoas que estão a ter resultados. No último evento trouxemos a Cátia Damasceno, porque ela está a ter resultados. Ela tem milhões de seguidores. Na parte que ela é expert, ela é número 1. Ela também é coach, ele tirou o Master Coach. Eu quero entrevistar ela, viu? E Cátia? Sabes que eu vou estar com ela a seguir. Já joguei, vou mencionar. Joga para o universo e eu vou dar uma ajuda. E o momento é isso, é as pessoas entrarem num estado, num flow, que lhes permita durante os próximos dias, semanas e meses, continuarem numa forma diferenciada, mais poderosa, mais empoderada, mais verdadeira da vida. Então vamos buscar estrelas de televisão, como a Teresa Guilherme, em Portugal, como a Catarina Furtado, que já esteve presente, e que são pessoas mediáticas que podem proporcionar um despertar em quem anda naquilo que eu chamo o zombie da vida, a distração, porque tudo é atenção. E a partir do momento em que eles entram num evento destes, eles abrem uma nova porta. E quem decide entrar nessa porta, decide ser uma pessoa melhor, decide conquistar. E o momento é uma compilação de um pouco de tudo. É um dia inteiro? É um dia inteiro. Já foram mais de 50 mil pessoas a participar ao vivo. Não há nenhum Tudo evento... Ricardo é grande, eu gosto, porque eu também só gosto de coisa assim, muita gente. Não há nenhum evento português de empresas portuguesas. Já foram mais de 100 oradores, 69 países, e acho que vamos ficar pelos 69, que é para não dar a cambalhota. Aquela brincadeira portuguesa. Não, tem que ter. E este programa vai ser mais especial que nunca. Está muito ajustado àquilo que eu acho que é o grande desafio de todos nós neste momento. Prepararmos para a existência da inteligência artificial. Nos próximos 2-3 anos eu acho que vai mudar muito mais rápido que o que incluso mudou na pandemia. É prepararmos para viver num mundo diferente, com novas profissões, com um novo estado, com um novo mindset, onde eu acho que a acuidade sensorial vai imperar, a sensibilidade, tu usares os sentidos, usares os teus recursos de forma respeituosa com o mundo e com os outros. Porque as pessoas perguntam, Ricardo, o que é acuidade sensorial? É mais fácil às vezes aprender o que não é. É eu chegar ao ginásio, sei lá, e alguém está a fazer um exercício numa da máquina e a pessoa parou só para pegar um pouco de água e chega alguém e utiliza essa máquina, sem sequer olhar, sem sequer se aperceber. Isto é falta de cuidado. É alguém estar, como estávamos no evento, foi uma mentoria de alguém que é bastante conhecido aqui no Brasil, e alguém de repente se engasga e está quase a morrer, e as pessoas todas sentadas, e se eu não me levanto e mais um jovem não se levanta e não resolvemos aquilo na hora... Foi, no meio de 80 pessoas, ela morria ali. Misericórdia. E mas o mundo está assim. O mundo está distraído, o mundo está disperso. Então nós temos que nos focar, temos que dominar a nossa atenção. É demasiada... A demanda pela nossa atenção é uma luta constante. Mas somos nós que dominamos a nossa atenção se nos treinarmos. Vamos ver o exemplo dos jovens. A geração abaixo dos 25, sobretudo durante a pandemia, eles deixaram de ter a tecnologia passou a ter a eles. Então o que é que os pode salvar? Não é contra eles, é amá-los mais que nunca e dar-lhes oportunidades. Vou dar um exemplo, o meu filho mais novo, Santiago, já está demasiado nos telemóveis. E eu posso criar um confronto com ele, dizer, está errado, vou-te proibir. Não vai lá. O que eu tenho que fazer é criar momentos os dois. Mostrar-lhe a vida e jogar basquete com ele. Vamos andar de bicicleta, vamos para o meio da natureza, vamos passear o cão, vamos dar um mergulho, vamos sentar olhos nos olhos e conversar. Vamos não fazer nada, né? Tem coisa melhor do que não fazer nada? Não fazer nada. Eu não sei o que é isso, mas acho que deve ser bom. Não, é bom, porque a gente não se permite não fazer nada, né? E às vezes, se não fazer nada, onde vê uns insights, onde vê alguma coisa nova. Porque a gente está sempre num movimento muito intenso. Pelo menos para mim funciona. Às vezes não fazer nada é fazer tudo. E a maior complexidade está na simplicidade da vida.
Aquilo que eu vejo aqueles 3 padrões que tu sabes que eu falo muito, os 3 Cs: cérebro, coração e o corpo. Estes 3 Cs Sim. mudam a vida. E no cérebro, nós estamos sempre focados aonde? Onde controlamos ou naquilo que não controlamos. E se nós começarmos a ficar naquilo que não controlamos, nós vamos sentir a perda. Perdi. Sim. Por isso é que a gente se compara para poder controlar, para eu sou melhor. Quando vem para o ser do coração, o povo começa a pensar o quê? Ontem, amanhã, isso não existe, é uma ilusão, e vivem na ilusão, dispersam na ilusão. Ok, eu posso dar um passo, mas eu quero dar 100 passos, e só olho para os 100 passos porque alguém me disse que vou fazer 6 em 7, como a gente ouviu. Toda a gente vai fazer 6 em 7, toda a gente vai dar 100 passos. Não, Dá um. dá um de cada vez. Se levanta, pelo menos. E o um dá-se quando? Agora. Agora. O momento é agora. E Sempre se tu estás nessa dispersão, nessa ilusão da vida, do antes ou depois, tu estás no nunca. Se na cabeça perdes, aqui estás no nunca. E depois é aquilo que eu tenho ou aquilo que eu não tenho, que é o corpo. Como é que está o meu corpo? Eu cuido do meu corpo ou não cuido? Tenho saúde ou não tenho? Tenho uma casa ou não tenho? E a maior parte das pessoas está focada naquilo que não tem. Naquilo que não é. no copo meio vazio. Naquilo que os outros fazem. Na realidade que aparentemente outros apresentam. E aqui, quando a gente está naquilo que não tem, naquilo que não controla e não no agora, nós sofremos. E isso cria o quê? Demasiada velocidade na vida. Demasiada confusão. O cérebro fica com muitas informações, confuso. No momento presente, a velocidade é tanta que tu não vives presente, passa ao lado. E depois é o ser do corpo. Se tu já está confuso, se já está veloz, tu começa a ficar inseguro. A incerteza domina o teu corpo. Aloja-se em alguns sítios. E as pessoas perguntam como é que tu resolves em 5 minutos. Como é que é possível, Ricardo? Como é que é possível nunca mais sentir isto? Eu só pergunto às pessoas e ao corpo. Procura Onde é que está? Ricardo. Onde é que está essa dor? Manda um direct para Ricardo que ele lhe atende. Mandam direto, eu falo com toda a gente ainda no Instagram, e às vezes tu sabes que eu fico até às 2, 3, Ele responde, viu? a todas as pessoas. É ele que responde. E deixa-me contar aquilo que aconteceu aqui no Brasil, em Conte, Copacabana. eu quero que você perca o avião. Às vezes nós não temos noção daquilo que nós fazemos. Sim. E eu não tenho noção do impacto que tenho nas pessoas muitas vezes. É verdade. E o momento é isso. Sim. O momento é compilar 14 de num dia. outubro. 14 de outubro, Braga. em Portugal, cidade de Braga. Quem tiver lá a família, porque é a cidade mais brasileira de Portugal. E é? 8% da população é brasileiros. Portanto, eu espero ter ali uma grande audiência do Brasil, até porque vamos levar um convidado que vamos anunciar brevemente do Brasil. A Ana Paula vai lá estar, entre outros convidados também. E são quase 2.000 pessoas em Portugal. 14 de outubro. 14 de outubro. O dia todo. O dia todo. Com pessoas maravilhosas, com uma experiência maravilhosa, para todas as carteiras. O momento tem vários tickets, as pessoas podem entrar e não há nada como ver os anos anteriores. E mesmo quem está no Brasil, nós vamos lançar, isto é a primeira mão, ninguém sabe disto, confirmei esta semana, nós vamos ter no digital. Online. Vamos ter online também. Ai, que bom. Então Ótimo, quem está no então. Brasil poderá assistir. Maravilhoso. E não haverá desculpas para isso. Não há desculpa de você fazer o seu momento acontecer. O seu momento. Sim. E tu há pouco perguntaste, já me perdi da pergunta que tu me Mas é assim, me ensinaram que é bom looping. É um Eu bom aprendi loop, com alguém. É um bom loop. Mas o momento é a palavra-chave para a resposta que tu me perguntaste há pouco e eu não tenho, que é quando é que foi o momento em que eu comecei a dominar uma plateia? Que você teve consciência que você nasceu para isso. A consciência foi no basquete, mas não era uma plateia, era público. Era um grupo. E eu não falava, eu jogava. Mas depois foi com aqueles meninos, porque aqueles meninos perdiam um jogo e eles tornavam-se campeões. Porque ser gigante na vida, quando alguém vence, é fácil celebrar, é fácil ser campeão. Quando alguém perde, é fácil ser perdedor e derrotado. Só que os campeões, eles ganham quando perdem. O campeão ganha quando perde. Sim. Porque é ali que ele se fortalece, é ali que ele dá um passo. É ali que ele decide levantar-se uma hora mais cedo para ir treinar. É ali que ele decide ler mais um livro do que o outro leu. É ali que ele decide ser ele próprio e não ter que andar a pôr máscaras e agradar a quem quer que seja. Então aqueles meninos também foi o momento em que eu senti, e eu era deles e eles eram meus. Mas em termos de audiências mesmo, a minha primeira palestra teve 6 pessoas. Mas aí tu já sentiu uma coisa diferente? Sempre, sempre. E houve eventos, uns mais, outros menos. Mas houve eventos. Eu lembro em 2009, eu lancei um evento que ainda hoje dou, uma vez por ano, que chama-se Sano por Energia. Eu tenho eventos para tudo. Tenho o Sano, que é para a saúde e energia.
Tenho S-Trainers, que é para a carreira, que é para a Quem quer comunicação, saber falar em palco, se colocar, liderança, não ficar tremendo. vencer o mundo, confiar mais, Vencer a poder si mesmo, né, primeiro. primeiro vencer a si mesmo e depois vencer o palco, não é? Porque o palco só mete medo a quem é egoísta. E isto é muito difícil de ouvir. Mas a verdade é que... Realmente é. Porquê? Porque tu estás centrado em você mesmo. Por isso é que no meu palco, o que é que os outros vão pensar de mim? De mim. Será que eu vou dizer as palavras Será que eu tô certas? bonita? Quando você sobe no palco para servir, Você esquece de si mesmo. e a coisa flui. E tu conheces a história do dente, não é? Sim. A história do dente, que é super engraçada. Esse foi mais um momento da minha história. Porque foi preciso ficar sem o dente Ricardo perdeu num um país dente. estrangeiro, na minha maior palestra de sempre até à altura, que eram 600 pessoas, na Irlanda, foi preciso perder um dente para eu saber qual era a minha missão ali. E falar sem o dente. Quando uma parte de mim acreditava que eu nem falar direito português conseguia, então tive que falar em inglês da Irlanda sem dente. E aquele é um momento de coragem. Aquele é um momento que a maior parte das pessoas fugia. Foi um outro salto. Mais um salto. O salto, né? O salto. Mas depois o salto vem quando chegas a audiências e tens pelo menos uma pessoa que chega no final e olha nos teus olhos, ou tu olhas nos olhos deles e vês o brilho. Vês aquela certeza, aquela gratidão de uau, eu posso, eu consigo, eu mereço e faço acontecer. É muito interessante porque Ricardo tem um verdadeiro fã-clube. Se é mulher, é um monte de mulher atrás dele. Se é homem, também os homens adoram ele. Isso é muito interessante, mas também é um desafio. Porque a sua personalidade magnética e simpática e agradável, Ricardo, é sempre muito acessível, é muito agradável a todos que chegam a ele. Poderia mexer com seu ego, entendeu? E aí é onde você iria se perder. Porque você diz, eu sou especial, todas as mulheres me acham bonito, todos os homens me vêm pedir alguma indicação, alguma orientação. E a pessoa tem que estar muito centrado para saber ter esse diálogo interno e entender que é o que você entrega a eles, não é você em si, entendeu? Que você poderia se perder nessa... Que é um desafio, né? Onde você chega, as pessoas vêm até você. Você poderia se perder nisso. Você se trabalha nisso. Você se observa nisso. Eu me observo, o meu ego é tão ou mais forte que qualquer outro. A minha necessidade de significância sempre foi muito grande, só que é preciso olhar para as coisas como elas são. Não pior do que elas são. E aí tu começas a ter consciência. E para isso precisamos ter as pessoas certas à nossa volta. Quantas pessoas a gente vê se perdendo nisso? Eu acredito que tenho as pessoas certas à minha volta e vou continuar sempre a atrair. Onde quer que eu vou, sou abençoado pela humanidade. A pessoa certa cruza-se comigo, seja num avião, seja num corredor, seja no meio da rua. E a partir do momento em que tu aceitas as pessoas que estão à tua volta, tu aceitas-te a ti mesmo. Então vais ser igual aos outros. Porque eu acho que todos somos especiais. E eu acredito mesmo que todas as pessoas têm um dom e são especiais. E o dom começa quando você é você mesmo. E a partir do momento em que tu achas que és mais que os outros, já está a ser menos. E agora está muito na moda a inteligência emocional, e depois vão estudar Daniel Goleman, e depois a frustração quer dizer que tem que fazer diferente, tem que mudar a estratégia, a desilusão tem que mudar o objetivo, tudo muito bonito. Para mim, é muito mais simples do que isso. É tu olhares para aqueles pontos-chave da humanidade, e o que eu vejo na realidade agora é que existe muita inveja. Então se eu chegar junto de alguém e ter inveja, outro palestrante que fala melhor do que eu, ou tem mais pessoas, alguém que tem algo que eu gostava de ter Tem mais e não tenho, seguidores. nessa inveja está o antídoto, no veneno está o antídoto. Então admira. É isso que eu faço. Quando chego à beira de alguém, dá uma pessoa e eu admiro. A outra é ingratidão. Ingratidão. Há um carro vínhamos a falar também um pouco disso, de oportunidades que as pessoas nem se sentiram gratas. Mas não é por esse o caminho. O caminho é, se alguém está ingrato, se tu vês ingratidão à tua volta, torna-te mais grato, agradece ainda mais. Dá tu exemplo, seu primeiro passo. A viagem das 1000 léguas começa no primeiro passo. Então, esquece as palavras, porque as palavras apenas mexem, mas dá o exemplo, porque o exemplo puxa. O exemplo é mais forte. O exemplo puxa. Então, a inveja, admira. A ingratidão, agradece. E está grato. E a ignorância, são os 3 I's que nos impedem de ir. Ignorância. E a ignorância para mim é a pior das emoções. Os grandes estudiosos da inteligência emocional não falam da ignorância.
Para mim a ignorância domina todas as emoções. Porque se tu é ignorante, tu não te conheces a si mesmo, não conheces os outros. Então quem é você para interagir? Quem é você para comunicar? E esta é uma luta constante. Este é I. E se tu quer ir mais longe, se queres ter tu mesmo, põe um R no final. De Ricardo. Raiva, ressentimento, rancor. Fé Maria. E estes 3 limitam-nos. Só isso aí já dá um curso. Já dava um curso, e dá um curso, eu tenho um módulo sobre isto. A raiva é uma grande oportunidade, porque a raiva tem muita força. Se tu olhar para as espirais das emoções, a vibração que cada uma coloca, os hertz que cada uma coloca no organismo, Sim. a raiva está muito perto do ponto neutro. Está quase perto, está cerca dos 220 volts, Sim. que é onde está a coragem. A coragem, isso, que é Ok? onde você dá a virada. Então é o primeiro de baixo. Portanto, a raiva confunde-se muito, porque a raiva dá força. Se tu souber usar a raiva, tu consegues ir em frente. Em Portugal diz, aquele jogador, aquela pessoa, aquele colaborador está de raiva. Pão, ele vai e faz. Só que muitas vezes torna-nos cegos, porque alimenta o orgulho. E o orgulho é dos maiores assassinos da humanidade. Eu costumo dizer que quando o orgulho é maior que o amor, tudo se torna impossível. O relacionamento fica impossível, a realização fica impossível, a saúde fica impossível. Porque há algures no corpo, o orgulho está-se a alojar como uma sombra que nos vai adoecer. Qual é a cura? Para mim a cura de tudo é o amor. A nova liderança vem do amor. Isso. A realidade verdadeira vem do amor. O amor por ti, o amor por outros, o amor pela humanidade. Muito bem. Ricardo, como eu não quero que você perca seu avião, aqui dá 2 horas de podcast. Não, 9 mais 5 minutos. 9, olha aí os sinais. Eu vou fazer só umas 5, vou soltar 5 palavras. E você vai dizer, você falou tanto de coração, do que vem da alma. Que você dissesse o que é que você sente sobre essas palavras. E depois você deixar uma mensagem. Você tem muito mais a dizer, muito mais a contribuir. Mas não é a quantidade, né? É a qualidade. E quem está escutando esse podcast, uma palavra só já pode lhe transformar. Basta você estar receptivo e aberto para receber. Então, uma dúvida. Uma dúvida. A palavra é dúvida? É, uma dúvida. Sobre... A dúvida é a certeza. Tá. Eu ia perguntar, e uma certeza? A certeza é a dúvida. Porque é neste Você quer me jogo. enlouquecer, mas tudo bem, vamos. É este jogo entre o medo e a coragem da vida, entre a luz e a sombra, que está o meio. Está o equilíbrio. Não há manhã sem entardecer, sem anoitecer. E há ali aquele momento sublime em que o sol desaparece ou o sol nasce, é um segundo, é um milésimo de segundo. Como há um milésimo de segundo na humanidade. A dúvida é um tentáculo do medo. O medo manifesta-se de muitas maneiras. O medo pode ir através da dúvida, pode ir através do receio, pode ir através do julgamento, pode ir através da crítica. O medo, ele mascara-se de muitas formas. O orgulho. Então a dúvida vem ali para que o medo se alimente. Nesse momento tu tens que decidir. A certeza pode ser um dos expoentes do medo, mas também pode ser um dos expoentes da confiança. Então ela tem que estar em equilíbrio, tem que estar em equilíbrio com a dúvida. O medo e a coragem, eles têm que existir os dois. E quando nós aceitamos, e fazemos por isso, porque há pessoas que têm que aceitar, têm que aceitar o caraças. Tu tens que pegar nas coisas e fazer delas melhores. Porque aceitar é um princípio, mas depois tem que agir. Sim. Tem que Aceitar fazer o algo. que foi, mas daí o que for fazer agora? O poder vem na ação. Isso. E isso é o que eu faço perante a certeza. Eu tenho muita necessidade de certeza. Nós vivemos numa sociedade que está totalmente insegura, incerta, instável. Aquilo que era já não é, tudo passa rápido. Então a insegurança está a aumentar. Logo, a necessidade básica humana de certeza vai interferir muito. E é na capacidade que tu tens de arriscar, de se mexer na dúvida, na incerteza, que vai dar a certeza que as pessoas precisam para que neste equilíbrio nós possamos ser uma humanidade melhor. Eu ia falar sobre o medo, mas ele já falou. E o medo, gosto sempre de clarificar as pessoas. O medo manifesta-se de 4 maneiras essenciais. Uma, já falei aqui, se puxarem atrás, já falei. Uma, fuga. As pessoas fogem. Aparece uma situação e fogem. Esta é muito comum. 2, paralisam. Não conseguem. Isso. Nem para um lado, nem para o outro. Congelam, né? 3, ficam submissas. Há pessoas que vivem num relacionamento abusivo porque não têm coragem, é o medo que fala. Então se sujeitam-se a deixar de ser elas próprias durante anos e anos e anos. 4, ficam reativas. Elas ficam reativas. Elas explodem torto, tornam-se violentas. E estas são as 4 maneiras que o medo impera.
Toda a mudança começa na consciência. Qual destas é que você usa mais? Aqui no Café da Consciência nós estamos a olhar para elas. Agora a questão é, Ricardo, como é que eu mudo elas? Primeiro, conhecê-las. Como é que a gente chama o cão? A gente dá-lhe um nome. Bobby, Thor, anda. Então nós conhecemos o animal. Medo. Nós temos que dar um nome. Temos que olhar e saber, ok, eu fujo. Que nome dou a esta personalidade múltipla minha? Porque ela faz parte de mim. E a partir do momento em que tu nomeias, tu podes chamá-lo ou podes mandá-lo embora. E este é o primeiro passo, consciência. Só que logo a seguir tu tens que saber como fazê-lo. E há pessoas que não têm consciência e podem se livrar do medo. E existem duas fórmulas mágicas para vencer isso. Uma é a coragem que tanto falamos aqui. E que às vezes a gente procura e não tem. Ou não encontra. Que ela está aqui. Só que às vezes a gente não encontra. Coragem da verdade. A coragem de fazer o que está certo. A coragem de não virar a cara àquilo que precisamos ver. A coragem de ver as coisas como elas são, não pior do que elas são. Nem como a gente gostaria que fosse. A coragem de ver as coisas melhor do que o que são, criar visão. Coragem de ser autêntico. E a segunda é a gratidão. Não há espaço no corpo humano, na mente humana, quando tu estás na gratidão para ter medo. Ou tens medo, ou estás na gratidão. E a gratidão para mim é agradecer, é amar, é tu usares um momento do teu dia para olhar para as coisas boas com bondade e seres verdadeiro contigo, porque o mal está disponível, também o bom. Qual é que tu escolhes? Tudo são escolhas, né? Escolhas, decisões. E um sonho. Um sonho, ser o Prémio Nobel da Paz. Boa. Não sei como lá vou chegar, não faço a mínima ideia. Boa. Mas sei que no caminho já encontrei aqui algumas mensagens boas. Obviamente que este sonho, para se tornar um objetivo, tem que ter metas e pequenos passos atrás. E o pequeno passo é fazer este podcast, o pequeno passo é encher salas como temos enchido em Portugal e pelo mundo, nos 32 países onde já tivemos. O pequeno passo é sentar no carro ou com um menino de rua e conversar com eles. O pequeno passo é fazer aquilo que os outros não fazem, como tu sabes, todos os anos vou a uma prisão, ou uma cadeia em Portugal, falar para os presidiários como contribuição, porque ninguém fala lá. Os gurus todos são os melhores do mundo, mas depois não falam onde realmente é preciso. Todos criticam a política, mas quem é que se colocou na política para ser melhor? Isso. Então é preciso dar o passo, é preciso nós fazermos alguma coisa de diferente e os sonhos alimentam a vida. Diz que a vida deixa de existir quando a gente deixa de sonhar. E eu sonho em ter um relacionamento maravilhoso, um relacionamento íntimo, onde eu possa fazer a outra pessoa feliz e ser feliz nessa relação. Eu sonho em ser o melhor pai do mundo e tenho os melhores filhos do mundo. Eu sonho em poder ajudar a humanidade, em deixar um legado melhor. Eu sonho em viver. Eu sonho em viver. E eu um dia, quando decidi subir o Monte Olympus, isto é uma das histórias dos cliques, eu tenho muitas histórias verdadeiras. Tem vários episódios com o Ricardo. Eu pego ele em outro canto do mundo. E eu lembro-me quando fui à Grécia, um dos meus sonhos... Isso é muito chique, vê onde ele está, na Grécia, vamos. Um dos meus sonhos na Grécia, tinha viajado por tudo, todas as ilhas, fui a Atenas, estive em Naxos, Paros, Santorini, todas as ilhas, Creta, a Grécia é maravilhosa. Tu se identifica com a Grécia? Identifico-me a cultura e o momento da história em que eles foram realmente transformadores, não é? Em que eles conseguiram ser vitoriosos perante dificuldades, conseguiram criar uma cultura que vai ser eterna, um legado eterno. E então havia o misticismo do Monte Olympus. E o Monte Olympus era onde estavam os deuses. E eu sempre tinha lido, e quando fui à Grécia, visitei a penúltima coisa, foi Meteora, que é uma cidade lindíssima, onde estão uns mosteiros em cima de pedras enormes, não sei como é que foram construídos. Mas a última coisa que eu fiz foi subir de mochila o Monte Olympus. São mais de 3.000 metros. E quando cheguei lá em cima, a minha significância, o meu ego, para quem acha que eu que sou humilde, fui com o meu melhor amigo e nós chegámos ao Monte Scala. O Monte Scala fica 3 metros ou 5 metros, já não me lembro o exato, mas é muito pouquinho abaixo do ponto mais alto do Monte Olympus. Eu já tinha os deuses, porque os deuses somos nós, eles estão dentro de nós, não é? Sim. Então eu sentei e começámos a ler o manual e o meu irmão, o Lucas, disse: epá, olha, isto já não dá para ir mais, tu tens vertigens e diz que daqui até o ponto mais alto que é muito arriscado. E eu disse: não há problema, eu vou ficar aqui, quero meditar, quero sentir o ar, aquilo é maravilhoso, o ar limpo, o som, o vento traz mensagens, limpa a alma, o sol, a cor, tudo fica diferente ali no Monte Olympus. E ele disse: olha, mas eu vou indo, vou até lá e já venho aqui ter contigo. E ele foi,
e de repente o meu tico e o meu teco dão um curto-circuito e começam a dizer, se ele vai, eu também vou. Ai. E às vezes isto impulsiona muito, se ele faz, eu também faço. É justo, é Se sentido de Ricardo justiça. consegue, você consegue. E eu levanto-me e disse, também eu vou fazer. Só que o tal medo foi maior do que a coragem de seguir pelo caminho certo. E eu não sei como saí do trilho, né, cheio de medo, com vertigens, escorreguei, caí. Ricardo não gosta de altura, né? Não gosto de alturas. Veja. Gosto de alturas, gosto de quanto mais alto, a atitude para mim é a altitude. Sim. E eu quero ter uma atitude grande, quero ser gigante. Mas naquele momento foi muito alto. Eu já me desafiei, já fiz saltos incríveis, já fui para as alturas. A última em Birmingham, quando você esteve no evento com o Tony Robbins, fui fazer skydiving indoor. E eu vou desafiando, mas naquele momento eu não estava preparado. Escorreguei, ou estava preparado. Escorreguei, caí por uma ribanceira, fiquei dependurado e nem para cima, nem para baixo, nem para os lados. E ali vi a minha vida por um fio. E eu consegui salvar-me e consegui rever o meu irmão, Licas. Ainda há pouco tempo falámos sobre isto, com lágrima nos olhos dos dois, porque eu pedi-lhe perdão por nunca lhe agradecer o olhar de irmão que ele me deu quando me viu. Eu percebi, este homem morre por mim. Isto é que é amizade. Isto é que é irmandade. Eu vi a aflição dele genuína e a satisfação de dizer, o meu irmão está vivo. Porque ele viu o meu casaco tropeçar e eu desapareci, e ele pediu-me perdão por o ego dele ter querido ir subir até lá em cima, deixando-me ficar para trás. E a irmandade ainda ficou mais forte. Demorámos 17 anos a descobrir isto. Portanto, quem acha que o desenvolvimento pessoal que é fácil, ou que nós temos um dom, que o Ricardo tem um dom de encantar as audiências, vejam o quão lento às vezes eu sou para conseguir chegar lá. 17 anos a agradecer ao meu melhor amigo. É só o meu melhor amigo. É mais que o meu irmão. E naquele momento em que eu consegui passar isto, eu sentei e chorei desde a alma por estar vivo. E naquele momento de gratidão, foi as 3 perguntas que eu me fiz em mim próprio, durante todo o caminho. Será que eu vivi? Será que eu amei? Será que eu vou deixar um legado? Naquela altura fez-me muita conexão ter mandado uma mensagem para a minha esposa. Eu só tinha, em 2005, só tinha uma filha, agora tenho 3. E dizer, amo-vos muito, vocês foram a melhor coisa que me aconteceu até o dia de hoje. O amor. Será que eu vivi? Eu agarrei-me àquelas pedras a descer com uma força tal, fiquei todo arranhado. Eu desci com os pés, com as mãos, com o rabo, mas eu queria viver mais. Mais do que alguma vez até ali. E será que eu deixei um legado? Não, isto não pode acabar aqui. E foi ali que começou mesmo o meu desenvolvimento pessoal. Foi ali que eu, passados uns meses, descobri o Tony Robbins, fiz o curso de coaching, fiz o curso de PNL, fiz a Master em Inteligência Emocional, em Psicologia Positiva. Foi ali que começou o grande caminho, num grande desafio onde quase perdi a vida. O Deus Ricardo nasceu no Monte Olimpo. Deus Ricardo, Oi, o Deus gigante. Deus que vivia dentro de você. Ô, Ricardo, e como é, se você pudesse, eu gosto muito de falar sobre isso, sobre o futuro. O que o Ricardo do futuro, o que o Ricardo do futuro pode dizer para o Ricardo de hoje? O Ricardo do futuro vai olhar e vai dizer assim, fantástico, maravilhoso, a tua força de nunca desistir, de passares essa força às pessoas que estão ao teu lado, cria uma vibração, que é a vibração que vai mudar o mundo. Continua, segue em frente, amo-te muito, tu mereces, tu podes, tu consegues e faz acontecer. Muito bem. Ricardo, muito obrigada por você estar aqui hoje. Ainda falta a mensagem. Você vai. Minha gente, esse homem, se deixar ele falar aqui 3 horas, você vai dar sua mensagem, mas muito obrigada mais uma vez. Você está sempre disponível, né, aos convites que eu lhe faço. E isso vale muito, não só por mim, mas para as pessoas que me seguem e que lhe conhecem, que sua mensagem chegue cada vez mais a mais pessoas no mundo e que você consiga, que você já está deixando o seu legado. Então deixa aqui sua mensagem para as pessoas que querem seguir o Ricardo, querem assistir o momento, fazer o Yes Trainer. Qual é o outro? Destino para ti. Destino para ti, Yes Trainers, Código Eu faz acontecer, Sano por Energia, Relacionamento a 2. Enfim, e vai vir muito mais coisa digital, que ele agora ele tá todo blogueiro.
Ele agora tá que tá, viu? Acordei. Ele agora é 57 stories por dia. Tá mais brasileiro do que nunca. Só quando vou comer ao restaurante mineiro como fomos, maravilhoso. Deixa, Ricardo, sua mensagem. Mais uma mensagem, né? Porque até redundância. Foi só o que você fez aqui, foi Olha, deixar mensagens. A mensagem, eu vou aproveitar o loop que deixei em todas as pessoas. O loop é quando nós utilizamos o hemisfério esquerdo do cérebro, o consciente, para alimentar o hemisfério direito, o inconsciente, e conectar os dois. E comecei a contar uma história que não acabei. Quando estava na Barra da Tijuca, que me aconteceu uma coisa que me fez ver o impacto que nós temos na humanidade. Não foi propositado, mas foi propositado. E o inconsciente consegue sempre liderar tudo quando está em sintonia com os dois hemisférios e com a tua essência. E aconteceu uma coisa muito engraçada. Alguém que pelo Instagram, num dia difícil, me deixou uma mensagem de desespero. E eu não vou ao Instagram todos os dias, mas sempre que posso, respondo em 24 a 48 horas. E eu senti a dor daquela senhora. E eu respondi-lhe. E aquela senhora respondeu-me, trocámos áudios. Não dou o meu número pessoal, porque tinha que estar sempre a trocar de telefone, mas no Instagram eu respondo. Porque eu consigo ir respondendo à medida daquilo que eu posso. E há uma coisa que ela me diz, Ricardo, eu estou no fim. Eu só tenho vazio. E eu respondi-lhe, ainda bem. Porque se está vazia, qualquer coisa boa pode encher você. Dê o primeiro passo agora. E o primeiro passo, se calhar, é pegar neste podcast e rever tudo outra vez e tirar notas. O primeiro passo, se calhar, é mandar este podcast para 2, 3 pessoas que nós sabemos que pode mudar a vida delas. Se calhar o primeiro passo é pegar em todas estas mensagens e fazer alguma coisa. Uma. De tudo o que eu ouvi aqui, de tudo aquilo que eu sei, qual é a única coisa que realmente eu vou fazer? Posso fazer já, agora, hoje. Porque não existe outra época. Não é daqui, não falta nada. Não falta nada em você. Tudo o que eu preciso está comigo agora. E este é um mantra que me impulsionou muito. Tudo o que eu preciso está comigo agora. Segue contigo mesmo. Faz o que tens que fazer. No caminho da bondade. Sê uma força pelo bem. E vive o que está à tua espera para viver. Deixa o teu legado. E ama. Porque no amor está a cura para tudo. Quer mais? Assiste de novo. Segue, Ricardo. Obrigada, Ricardo. Até a próxima. Splendid.